Olá, meu nome é Vânia Fialho, eu sou coordenadora pedagógica da UNAT e hoje estou aqui para apresentar para vocês um dos nossos cursos que nós temos na modalidade livre e também de pós-graduação, que é o curso de constelação familiar e psicossomática. Então, o nosso objetivo hoje aqui é que vocês possam conhecer, que vocês possam ver a estrutura, o que nós vamos tratar nesse curso, e aí eu convido então a todos e todas para seguirem aqui conosco nesse momento. Bem, esse é o nosso curso, o nome dele é esse, né? Nós temos na modalidade livre, como eu já falei, de pós-graduação, e o curso é de constelação familiar e psicossomática, mas tem uma observação bem importante que eu vou tentar explicar para vocês ao longo dessa nossa conversa, que é exatamente o suporte das terapias integrativas do método Takai. Esse é o nosso diferencial. Existem várias formações, pessoas muito competentes, cursos muito interessantes. O nosso aqui, ele apresenta esse diferencial que tem a ver com o método que foi criado aqui mesmo na UNAT. E vocês vão conhecer melhor. Bem, para poder conhecer o curso, é necessário primeiro conhecer quem somos nós, né? Quem é a ABAN, quem é a UNAT. A ABAN, que é a Academia Brasileira de Naturopatia, de Acupuntura e Naturopatia, é uma associação civil que tem como finalidade propiciar melhor qualidade de vida através de projetos sociais, divulgar e incentivar pesquisas e formação de terapeutas no método Takai e nas práticas integrativas complementares. E a UNAT vem a ser exatamente o braço da ABAN, né? O caminho da ABAN que se volta para a formação e vem desde 2002 formando terapeutas nas diversas ferramentas das práticas integrativas complementares e, através de seus pesquisadores e professores, sistematizou um método terapêutico que tem como objetivo maior integrar diversas racionalidades terapêuticas de forma harmônica. E é isso que vem constituir também, essas experiências todas estão na base do que é o método Takai, que é o nosso diferencial, que é a base de todas as nossas ações, intervenções e formações. Método Takai quer dizer exatamente terapia acupuntural e alquimia integrados. É interessante perceber que esse nome Takai, ele tem dois sentidos. A sigla do nosso método, mas ao mesmo tempo tem um outro sentido no japonês, que significa em japonês bambuzal, né? E para nós, essa sigla está querendo dizer terapia acupuntural e alquimia integradas. Mas percebam que tem algo muito interessante em comum entre essa sigla e o seu sentido, né, no japonês. No japonês, o sentido é exatamente a questão das unidades que estão em harmonia, formando um todo, que tem resiliência, capacidade de adaptação, resistência, flexibilidade e de rápida multiplicação pela força e ímpeto de suas raízes. É bem próximo daquilo que nós percebemos, concebemos enquanto método Takai, que são essas várias ferramentas que foram sendo, ao longo do tempo, organizadas, sistematizadas, como um todo harmônico e que acabam constituindo um instrumento eficaz e de extrema importância para uma intervenção que considere o ser humano na sua forma também integral, nessa sua forma do todo. A sistematização do método Takai, ela se deu a partir de um processo longo, né? E mais de 20 anos de pesquisas e experiências terapêuticas
que nós temos aqui na UNAD. E foi sistematizado sob a coordenação de Leonardo de Paiva e Daniel Fialho, que vocês vão poder conhecer na apresentação dos cursos e vão poder também conhecer como professores do nosso curso. Mas bem, quais são os principais objetivos, né, do nosso método, do método Takai? Primeiro, sistematizar uma conduta terapêutica que contribua com a atual conjuntura do desenvolvimento da criatura humana a partir do autoconhecimento, aprimoramento e mudanças de comportamentos. E também o estabelecimento de uma ordem sistêmica e alívio do sofrimento, promovendo com isto equilíbrio integral, físico, mental e metafísico. É importante também perceber que a formação nos cursos que nós temos aqui, eles propiciam dois caminhos interessantes. O primeiro deles é, geralmente, quem procura para a sua formação, para uma forma, um outro instrumental que pode lançar mão para a sua intervenção terapêutica. Acontece que tem um outro caminho também importante que acabam todos esses terapeutas em formação vivenciando, que é esse aprimoramento. Tem algo que os terapeutas em formação vivenciam aqui e que tem muito a ver com aquilo que eles vão lidar posteriormente, que é também trazer a possibilidade para com quem está se trabalhando de ser protagonista nessa sua cura, na sua melhora, no seu processo de garantia, de harmonia, de saúde. O método Takai, então, ele contempla diferentes racionalidades terapêuticas de forma integrada e complementar. Vocês vão poder conhecer que o método Takai, ele se inspira em medicinas tradicionais, em sistemas de cura, de percepção de saúde, que são de longas datas, baseadas em culturas diferentes, em sistemas culturais diferentes, mas que nos ajudam a compreender o ser humano nessa totalidade. Bem, mas falando da nossa formação, né, propriamente dita, nós temos alguns conteúdos que são diferenciados. Eles vão trazer, né, essa especificidade do nosso curso que nós gostaríamos que vocês pudessem conhecer melhor. Porque além das terapias de base, do que é conhecido como a ciência de Hellinger, do Bert Hellinger, e prática terapêutica da constelação familiar, que é o cerne desse curso, nós optamos por integrar, por introduzir outros conteúdos, outras experiências que podem munir esse terapeuta a ter mais eficácia, mais sucesso no seu processo. E quais seriam, então, esses conteúdos? A antropologia médica, os fundamentos da psicologia, abordagens terapêuticas, método do questionamento profundo e psicossomática, apometria clínica, alquimia, terapia floral Takai, remédios vibracionais e compostos fitoterápicos, a terapia de reprogramação de traumas e fobia e metodologia científica. A nossa ideia é de que todos esses conteúdos em conjunto, tratados na formação, nesse processo de amadurecimento do terapeuta, dê possibilidade para que ele possa utilizar com segurança esse instrumental e que ele possa também, né, ao acompanhar, ao explicar para quem está atendendo, quais são os seus fundamentos, trazer essa eloquência e essa segurança no trato, né, desse conteúdo no processo terapêutico. E como é que se dá essa formação? E aí nós vamos ver agora como é que está a estrutura, né, a configuração dessa formação em constelação familiar e psicossomática, lembrando sempre, com o suporte das terapias do método Takai. Bem, ele é um curso que ele está organizado em 18 módulos e é um módulo por mês. As aulas, elas acontecem nas segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas, online e ao vivo. E
Percebam, vocês vão entrar nesse horário, vão ter aula diretamente com os professores, mas durante o mês todo, vocês vão ter o suporte de estudos dirigidos. Então, vão estar recebendo o material de consulta, vão estar recebendo referências, vídeos, né? E também vão ter o suporte durante esse período de tirar suas dúvidas. Durante o mês inteiro, entre um módulo e o outro, vocês vão ter a possibilidade de aprofundar e sedimentar esses conhecimentos. Agora, a partir de outubro, também haverá um encontro presencial. Será um encontro por mês, nas quintas-feiras, no mesmo horário, das 19h30 às 21 horas, naquela semaninha que a gente vai ter as aulas teóricas. Na quinta-feira seguinte, vai ter esse encontro presencial na sede aqui da UNAT, que também é um local muito agradável, que vale a pena vocês conhecerem. Todas as sextas-feiras pela manhã, o nosso projeto Aliviar, ele também oferece um estágio, a possibilidade de vocês vivenciarem mais uma vez a constelação familiar. Não é uma exigência, não é obrigatório que vocês estejam sexta-feira aqui, mas com certeza quando vocês conhecerem a nossa dinâmica, vocês vão querer também participar desse momento. Bem, o sistematizador, né, da capacitação e do método Takai, vocês vão conhecer daqui a pouquinho melhor, é o Leonardo de Paiva. Ele é constelador sistêmico formado pela Unipaz, é profissional de educação física, fisiologista, fisioterapeuta, acupunturista, alquimista e terapeuta floral, formado, né, pelo Joel Aleixo. É também paramédico, né, formado nos Estados Unidos. Tem também a pós-graduação em antropologia médica, educação aplicada à saúde, administração pública, fisiologia humana e acupuntura. Também tem mestrado em Reiki, né, e é doutor em medicina taoísta pelo International Institute of Bintao, em China. Olá, pessoal. Vamos então falar um pouco sobre o nosso curso, né? Essa capacitação que foi apresentada pela professora Vânia, ela é muito interessante pela característica de ter o suporte do método Takai, né? Então, são terapias que vão dando suporte ao processo terapêutico. Isso foi desenvolvido mais ou menos em 3 anos, de 2017 para 2020. Essa característica de trabalhar as técnicas da constelação familiar junto com as práticas integrativas do método Takai. Eu vou explicar depois direitinho a vocês o porquê disso, tá? Isso foi um processo muito interessante a partir de uma dificuldade que eu tive na aplicação da constelação. Então, vamos ver. Uma coisa também muito interessante que me deixou muito à vontade quando a gente começou a pensar em estruturar essa formação foi uma das aulas do Bert Hellinger, que ele colocou que só o imperfeito pode evoluir. O perfeito se estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. O interessante é que o Bert Hellinger, nesse dia que colocou essa frase dele, ele deixou bem claro que as constelações familiares desenvolvidas, sistematizadas por ele, elas tinham o direito de se perpetuar tomando características diferenciadas, dependendo de em que forma estava sendo utilizada. Tanto é que hoje nós temos constelação familiar aplicada à pedagogia, aplicada à saúde, aplicada à parte institucional, à área jurídica. E aí eu me senti à vontade de fazer esse casamento da constelação familiar com
o método Takai. E vocês vão ver que foi uma coisa que deu muito certo. E ficou muito interessante o suporte do método Takai. Ok, então, outra coisa que é muito importante e até baseado no que o próprio Bert Helling sempre pregou, é muito importante a gente fazer o agradecimento. Um agradecimento, inclusive, a quem contribuiu de forma direta ou indireta dessa sistematização, dessa abordagem terapêutica diferenciada, que é a constelação sistêmica fenomenológica no método Takai. E o agradecer aos nossos pais, mestres, amigos, clientes, alunos e até as experiências que geraram os alicerces da estruturação dessa capacitação é algo que precisa ser feito de forma muito enfática e deixar bem claro que a gente só pôde chegar a esse momento da estruturação desse curso a partir de todas essas experiências e contribuições. Os nossos pais, né, que estão nas nossas raízes, estão lá embaixo, que nos estruturam, com todas as pessoas que vieram antes dele. Isso é uma força muito grande. E no momento que a gente não reconhece isso, as coisas simplesmente não fluem. Então, temos que agradecer profundamente àqueles que vieram antes de nós. Tá? E eu faço um agradecimento especial a meu pai, Celedônio, minha mãe, Valderez, que foram pessoas extremamente importantes na minha estruturação como pessoa, e isso contribuiu, não tenha dúvida, na minha estruturação também como profissional. A minha relação com a família é uma coisa interessante, porque a gente começa a perceber que no momento que a gente se desconecta dessas raízes que tem a ver com compreender as atitudes dos nossos antepassados, respeitar o destino de todos os nossos familiares, aceitar cada um como é, amar conscientemente a cada membro como parte de mim, descobrir o amor que prevalece e permanece através do tempo, agradecer o preço que pagaram para que o meu destino fosse diferente, honrar todas as vidas, pois ela é o que vinha, né? É o que a gente recebe, e transformar ressentimentos em aceitação. Isso são aspectos extremamente importantes que alicerçam também a perspectiva da constelação sistêmica do Bert Helling. E nós temos professores, parceiros, colaboradores, instituições que deram as nossas bases, né? Então, o que hoje a gente considera uma formação em constelação sistêmica fenomenológica, ela passou a partir dessa estruturação, que é o método Takai, e veio lá de trás, né? Foi quando nós nos reunimos em 2002 para estruturar a Academia Brasileira de Acupuntura e Naturopatia, e que terminou surgindo a Universidade Aberta do Terapeuta, que vem até hoje formando terapeutas integrativos no método Takai. A minha família nuclear também, eu preciso agradecer, meus filhos, minha esposa, pessoas que estão até hoje conectadas comigo nesse processo de construção, né? O Paulo Leonardo, Daniel e Vânia. A estrutura da UNAT, a estrutura da ABAN, o próprio método Takai e esse curso que nós estamos trazendo hoje tem muito dessas bases, a base da estrutura familiar. Tá? Eu tenho que agradecer também aquelas pessoas que lá atrás começaram a nos estimular a pesquisar, a conhecer as práticas integrativas. E uma dessas pessoas é Janice Paiva, né? Que ela foi o meu primeiro contato com a terapia floral. Eu vim morar num local chamado Aldeia, numa área metropolitana do Recife. A Janice era fonoaudióloga e tratava o meu filho mais velho. E ela foi que me apresentou a terapia floral. Então, somos profundamente gratos à Janice, que é fonoaudióloga, terapeuta floral, arte-terapeuta e pedagoga dentro do Waldorf, né, da escola Waldorf. A Flávia Guimarães também, que foi a minha primeira colega de consultório. Nós montamos um consultório junto, fizemos diversas formações juntas, desde 1998. A Flávia é psicóloga, artista plástica, terapeuta floral, acupunturista. Também não tenha dúvida que as experiências vivenciadas em consultório com Flávia
contribuíram muito no que hoje a gente traz para vocês como essa ferramenta maravilhosa que é a constelação no método Takai. E de forma muito especial, um período que eu passei estudando na Escola de Alquimia do Joel Aleixo, que foi de 1998 até 2011, foram 13 anos de estudos, de aprofundamento na alquimia paracelsiana, na astrologia suméria, na terapia floral, primeiro os florais brasileiros, depois os florais Joel Aleixo. Então, é uma pessoa que tem uma importância muito grande na nossa formação e, por consequência, vai ter uma importância muito grande também na formação que vocês vão receber aqui, porque nós vamos trabalhar também com florais que foram desenvolvidos pela UNAT, mas têm suas raízes nos florais do Joel Aleixo. O Haroldo Barros, que foi o meu professor de astrologia, foi professor de programação neurolinguística, também contribuiu de forma muito significativa na estruturação dessa formação que hoje estamos trazendo para vocês. Em memória, também o doutor Heitor Casado, que foi um dos primeiros, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com acupuntura de forma multiprofissional aqui no estado de Pernambuco e foi o responsável pela minha primeira pós-graduação aqui no Brasil entre 2000 e 2002 em acupuntura. Então, nossa homenagem ao Heitor Casado, do CIT. Aos meus amigos, Zac e Aurélio, que desde 2001 partilhamos de consultórios, partilhamos de experiência, tivemos muitas experiências juntos, viajamos muito, fomos à Índia juntos. Então, foram pessoas também muito significativas nessa estruturação. Tá? Meus mestres de Reiki, Fátima, Rita e o Casterdan. Tá? No período de 2001 a 2010, eu fiz todos os níveis, né, e concluí o meu mestrado com o Casterdan. Tá? Foi uma experiência muito interessante que, não tenha dúvida, que contribuiu muito nessa estruturação dessa formação. Tá? Tenho que agradecer também meus professores da NESA, a Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra, me trouxe bases sólidas sobre técnicas de microsistemas, que a gente vai trazer também para vocês aqui, principalmente na auriculoterapia. Ao César Valença. César foi a pessoa que primeiro trouxe para o nosso ambiente, o ambiente da UNAT, um grupo de estudo em 2008 para estudar exatamente constelação familiar. Ele é uma das primeiras turmas daqui formadas aqui no Brasil pelos professores alemães. Então, nossa gratidão ao César. Ao Raul Breves também, sistematizador da terapia do bem. Ele inspirou de forma muito significativa a nossa técnica de terapia de reprogramação de traumas e fobias. Então, nossa gratidão ao Raul Breves. A Escola Shen, onde nós fizemos a nossa pós-graduação em acupuntura de 2010 a 2012. Então, agradecer a todos os professores, principalmente ao Giuseppe, que foi meu orientador de monografia e foi a pessoa que esteve junto comigo na China no aperfeiçoamento que fizemos em medicina tradicional chinesa. Ao Bartô Nigro, meu primeiro professor formalmente de constelação familiar na Unipaz. Profunda gratidão ao Bartô Nigro. A Ana da Fonte, que foi logo depois que eu terminei minha formação, no ano de 2016 para 2017, ela foi a minha supervisora, né? Passamos quase que um ano, depois de formado, participando de experiências, participando de constelações com a Ana da Fonte, que é também uma das precursoras da constelação no estado de Pernambuco, junto com o Bartô. A Marli Cordeiro, que trabalha com constelação com cavalos, foi uma experiência única também, perceber que os cavalos têm a capacidade de constelar como se fossem humanos. Foi algo impressionante que somou demais para informações que a gente vai trazer, que a gente vai trabalhar na nossa formação. A Cecília Costa, que foi uma parceira que deu certo aqui na UNAT, do Instituto Semente Livre, que ela começou a fazer as constelações na UNAT, foi extremamente importante, me trouxe
experiências muito interessantes, e temos que agradecer de forma muito especial ao Bert Helling, né? Essa pessoa que passou mais de 60 anos pesquisando, estudando, sistematizando esse instrumento maravilhoso de terapia e de harmonização, de resgate do amor, ou de equilíbrio das ordens sistêmicas do amor, o Bert Helling. E agradecer ao mestre Wu, que foi a pessoa que, em 2018, me trouxe a satisfação de receber o título de doutor em medicina taoísta, a partir de uma pesquisa que fizemos, onde consorciamos as duas medicinas, né? A visão da biomedicina com a visão da medicina tradicional chinesa. Nossa gratidão também ao mestre Wu. E agora, ultimamente, temos tido uma satisfação muito grande a partir do desenvolvimento de pesquisas feitas pelo professor Ricardo Eugênio, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Passamos a ter diversos trabalhos científicos comprovando a eficácia do método Takai. Tá? Então, também nossa gratidão ao professor Ricardo Eugênio, lá do Laboratório de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo da Universidade Federal de Pernambuco, que tem estimulado pesquisas sobre a eficácia da terapêutica do método Takai. E todas essas instituições, né, que, de certa forma, contribuíram, nossa gratidão e respeito por todos os momentos de aprendizado que passamos por todas essas instituições. O projeto Aliviar, que é um dos nossos projetos aqui, e que os alunos que fizerem a formação em constelação sistêmica e psicossomática vão ter a oportunidade de conhecer, ele começou em 2011. Nessa época, nós trabalhávamos com o projeto Aliviar no Centro de Assistência Social do Corpo de Bombeiros, fazendo alívio principalmente nos profissionais bombeiros e policiais militares que tinham problemas de estresse. E isso evoluiu e hoje em dia nós temos o projeto Aliviar aqui na UNAT, com atendimentos na área das práticas integrativas, acupuntura, alquimia, terapia floral e constelação familiar. E é nas sextas-feiras que nós temos sempre a oportunidade de trazer pessoas da comunidade para receber de forma democrática os benefícios da constelação familiar. E todos os alunos que estiverem participando, tanto do curso livre quanto da pós-graduação, vão poder participar todas as sextas-feiras, de forma não obrigatória, das constelações que nós abrimos aqui na UNAT. Então, e quem são as pessoas que vão estar diretamente ligadas a vocês nessa capacitação, tanto no curso livre quanto na pós-graduação? Teremos a doutora Kalina, que é psicóloga clínica, terapeuta Takai, pós-graduada em neuropsicologia. Ela vai trazer principalmente as abordagens das diversas perspectivas da psicologia como suporte à constelação familiar. Tá? O Daniel Fialho, que é terapeuta Takai, constelador, também formado aqui na UNAT, acupunturista com formação aqui na UNAT e na China, reiki terapeuta, terapeuta floral, inclusive uma das pessoas que estruturou o sistema floral daqui da UNAT, né? Ele é acadêmico do curso de terapias integrativas e do curso de biologia, é músico terapeuta e é estudioso das medicinas de povos tradicionais. Então, o Daniel vai trazer uma contribuição para a gente muito interessante, né, com esse suporte desses conhecimentos que ele tem. Temos também a monitora que dá o suporte técnico, que é a Rosinha, que é massoterapeuta, terapeuta Takai, terapeuta floral, acadêmica também de práticas integrativas, vai estar conosco aqui. O Alêncio, que vai trabalhar na monitoria do projeto Aliviar, vocês vão ter um contato muito estreito com o Alêncio, que é terapeuta Takai, reiki terapeuta, terapeuta Sangívini, biólogo, pós-graduado em ecologia e constelador sistêmico. Teremos como palestrante convidada a Cecília Costa, que é bióloga, mestre e doutora em biologia, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Tem um trabalho muito interessante também lá na Universidade Federal de Pernambuco, de democratização da constelação familiar, consteladora familiar antiga, das primeiras turmas formadas aqui no Brasil.
terapeuta Takai e formação em pedagogia Waldorf também. Teremos como professora convidada a Juliana Sampaio, que é mestre em Reiki, tanto no Sistema Usui como no Karuna Reiki, terapeuta Takai em TRT, que é terapia de reprogramação de traumas. Há muitos anos já facilitadora de constelação familiar, ela formou-se lá pelo Instituto Constelar com Ana da Fonte. Diksha Giver é uma técnica muito interessante de aplicação de energia a partir da intenção e das mãos, pela Honest University, na Índia, graduando em psicologia, graduada e com licenciatura plena em História, mestre em História Social e Cultura Regional. A Juliana vai trazer uma contribuição muito interessante para a gente, pela perspectiva que ela tem de toda a parte de História. Então, é muito interessante. E temos a coordenadora de Metodologia Científica e Pesquisa e Extensão da UNAT, que é a professora Vânia Fialho. Ela é professora universitária da UPE e da Universidade Federal de Pernambuco, dos programas de pós-graduação. É professora de Metodologia Científica e Antropologia da Saúde aqui da UNAT, graduada em Antropologia, com aperfeiçoamento em Antropologia Médica, mestra e doutora em Antropologia, pós-doutora em Antropologia, está fazendo agora uma especialização em alimentação funcional, é instrutora de yoga integral e yoga terapeuta, da técnica chamada Yoga Terapia Dinâmica Progressiva, do Pura Luz Yoga, com experiência, inclusive, e formação na Índia. Então, nós temos um grupo de pessoas que tem um conhecimento muito interessante. E teremos também, no nosso dia a dia, aqui na UNAT, no Projeto Aliviar, a presença constante na nossa secretaria, da Valderez, tá? Que vai dar suporte a gente aqui. Então, como já foi falado pela professora Vânia, o objetivo maior dessa nossa capacitação é exatamente capacitar a pessoa ou o profissional, tanto na avaliação psicossomática, como na aplicação da terapia sistêmica da constelação familiar. E utilizar como suporte as técnicas terapêuticas de alívio de sofrimento, da dor, de emoções, do método Takai. Então, quais são essas ferramentas? Nós vamos utilizar a alquimia, a terapia de reprogramação de traumas e fobias, a terapia floral, a avaliação psicossomática, o método do questionamento profundo. Isso ajuda muito a gente identificar a origem das desarmonias, as técnicas e as leis da apometria e a terapia de reprogramação de traumas e fobias. Tá? Como foi falado já, teremos um encontro por mês, tá? Onde trabalhamos o suporte, toda a parte de suporte prático, nas segundas, terças, quartas. E a partir de outubro, nas quintas-feiras, à noite. As práticas semanais na UNAT, nas sextas-feiras, que eu acho que é fundamental que a pessoa venha pelo menos uma sexta-feira por mês, mas não são obrigatórias. E teremos, como foi falado, cerca de 20 horas mensais de filmes, textos, reflexões, estudos dirigidos, que a gente vai trabalhar isso à distância, online. Vamos ter a dúvida também. Então, durante todo o mês, a gente vai ter um contato contribuindo com o que foi trazido de forma online e ao vivo. Tá? Além disso, as nossas vivências em atendimento de constelação, tanto em grupo quanto individual, e vivências de forma geral no método Takai, porque os alunos do curso de constelação vão poder assistir e participar dos atendimentos dos outros cursos, dos alunos que participam no projeto Aliviar. Então, vai ser muito rico esse momento de participação a partir de outubro no projeto Aliviar. As atividades e experiências que alicerçam, então, essa capacitação. O que foi que aqui trouxe para a gente a vontade de trazer a constelação familiar, que por si só já é algo extraordinário, mas que a gente teve a necessidade de fazer a colocação também de algumas técnicas do método Takai. Uma dessas situações foi no período que nós estávamos na cidade do Porto e Lisboa.
e fazendo constelação, fazendo palestras, trabalhando com o método Takai. E nessas constelações tivemos uma situação peculiar. Foi na época de um grande incêndio que ocorreu perto da cidade do Porto, e as pessoas que vinham para fazer a constelação estavam muito descompensadas, muito angustiadas, e não tinham nem condições de iniciar o processo da constelação pela angústia de terem passado há menos de uma semana por situações de perdas de familiares, de bens, nesse grande incêndio. E aí a gente utilizou a técnica de reprogramação de traumas e fobias, a TRT, e quando fizemos essa atuação, quando atuamos com a TRT, isso ajudou muito na continuidade do processo terapêutico, fazendo com que as pessoas se sentissem mais tranquilas. Posteriormente, eu tive a oportunidade de, na mesma viagem, e também a Dinamarca, para fazer a mesma coisa, para dar formação e trazer constelação. E, mais uma vez, eu vi a necessidade de utilizar técnicas do método Takai para harmonizar as pessoas antes da constelação. Então, isso ficou na cabeça e a gente começou a pensar numa forma de trazer uma capacitação que pudesse associar as técnicas de reprogramação de traumas e fobia com as técnicas de constelação. E eu agradeço muito a Daniele, que foi a pessoa que me recebeu em Portugal, uma terapeuta consteladora, terapeuta do método Takai, acupunturista, que tem desenvolvido realmente um trabalho muito interessante, muito sério em Portugal. Na Dinamarca e na Alemanha, tivemos a oportunidade de verificar que existem características bem diferentes entre até povos de cultura semelhante, né? O dinamarquês e o alemão, eles têm formas de... A cultura, o jeito de ser muito parecido. Todavia, a gente identificou que a resposta terapêutica no dinamarquês, no finlandês, tinha uma resposta bem diferente dos alemães. E a gente começou a perceber da importância da gente analisar o aspecto cultural na abordagem terapêutica. Isso vai constar também da nossa formação. Tá? Outra coisa muito interessante foi uma experiência que nós tivemos com a Cecília, no programa que ela fazia aqui, de atendimento, de constelação, onde a gente verificou que existia a possibilidade de, utilizando os campos morfogenéticos da constelação, fazer atendimento de terapia de reprogramação de traumas à distância. E nós vamos também trazer esse conteúdo para vocês nessa formação. Tá? Então, quais são as bases de sustentação do método Takai? Como já foi dito, tanto a medicina tradicional chinesa, com as técnicas de acupuntura, como a alquimia paracelsiana, a psicossomática, técnica de leitura corporal, a perspectiva sistêmica fenomenológica das constelações sistêmicas, o conhecimento da fisiologia energética, agora sempre atrelado, interligado também à ciência biomédica ocidental contemporânea. A gente não pode esquecer isso. Temos no método Takai uma quantidade de técnicas muito grande. Todavia, nessa nossa formação, nós iremos nos ater às técnicas de apometria de consultório, a terapia sistêmica fenomenológica, a própria constelação, a leitura corporal e a avaliação psicossomática, a terapia floral e remédios frequenciais, a terapia de reprogramação de traumas e fobias, uma técnica chamada de Kyushu terapêutico que dá suporte à TRT e o conhecimento da fisiologia e biologia, a fisiologia tanto biológica quanto energética. Uma coisa muito interessante que já foi falado, a Vânia já colocou aqui, é que a gente precisa sempre trazer uma abordagem holística no processo terapêutico se a gente quer contemplar corpo, mente e essência. Né? Então, o método Takai, ele adota esse protocolo de conduta que traz essa visão bem abrangente, essa visão holística que integra, além de integrar as técnicas terapêuticas, ela integra corpo, mente e essência.
E qual é o ferramental? O que é que a gente vai precisar vivenciar de forma mais enfática na nossa formação de constelação com suporte do método Takai? Uma delas é o sistema floral Takai. Então, nós vamos conhecer o sistema floral, onde a gente utiliza 4 flores e um floral de integração, além de alguns compostos. É um sistema absolutamente simples, de uma eficácia extraordinária. A gente vai também conhecer e vivenciar os remédios vibracionais sangíveis, que são desenvolvidos hoje no Brasil, mas que têm uma origem na Índia, e muito interessante, são trabalhos de estruturação de remédios vibracionais a partir de gráficos. E isso pode dar um suporte muito interessante no momento antes da constelação, antes de fazer a anamnese, e posterior à constelação, dando suporte à pessoa que vivenciou a constelação. A psicologia aplicada, né? As abordagens terapêuticas, a parte da ética profissional, até a visão Jung-Yang, a visão freudiana, as técnicas de anamnese, tudo isso vai ser trabalhado durante a nossa formação. Iremos trabalhar também a parte da antropologia da saúde ou antropologia médica, para ver exatamente esse aspecto que tem a ver com o diferente a partir da cultura e como agregar esses conhecimentos ao processo terapêutico. A metodologia científica, porque ao final do curso vocês vão precisar fazer um trabalho de conclusão de curso, e isso vai ajudar muito, principalmente para quem for ler posteriormente o trabalho de vocês. O trabalho está dentro de uma formatação que seja de fácil compreensão, de fácil pesquisa. Existem alguns conhecimentos também que são obrigatórios, que a gente precisa ter, que vão estruturar os conhecimentos da constelação. Dentre eles, o que vem a ser campos mórficos, quais são as leis do amor, do Bert Helling, alguma coisa de fisiologia energética, e vai ser fundamental para a gente entender como é que ocorre o fenômeno na constelação familiar, principalmente quando a gente for estudar o que a gente chama de campo morfogenético. A parte de auras, como se constrói a memória, como se estrutura a memória, o que vem a ser a aura, o que vem a ser os chakras, quais as conexões que isso tem com a memória, os corpos sutis, o intercâmbio corpo-aura, aura-corpo, gerando memórias, como é que isso é guardado, o que é que representa cada chakra. Tudo isso vai dando suporte ao constelador no processo terapêutico, poder explicar, inclusive, ao seu interagente, ao seu cliente, qual a origem daquela desarmonia, qual a provável origem daquela desarmonia. Outro aspecto muito interessante nas constelações familiares é a gente ter o conhecimento da apometria, as leis da apometria, o que vem a ser uma personalidade dissociada, o que é uma múltipla personalidade e como tratar essas personalidades a partir da constelação familiar. E, para finalizar, a terapia de reprogramação de traumas e fobias. Essa é extraordinária, porque ela consegue, em poucos minutos, estabilizar uma pessoa utilizando técnicas de programação neurolinguística, técnicas de auriculoterapia, e a resposta é extraordinária. Inclusive, atualmente, a gente conseguiu desenvolver uma técnica da TRT aplicada à constelação familiar, que é chamada de TRT remota, onde a gente consegue tratar à distância, utilizando representantes na constelação familiar. Então, finalizamos a nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, dizer que esperamos a inscrição de vocês a partir do Simpla, um esquema de fazer diretamente a matrícula, e estaremos começando já nas primeiras semanas do próximo mês, tá bom? Muita paz, muita harmonia, até mais.